Vamos refletir neste 21º domingo do tempo comum o tema Cristo e a Igreja. Na liturgia, nós vemos Isaías que mostra como uma pessoa se tornava ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio real. Ele é aqui a figura de Pedro, a quem Jesus vai confiar o seu governo do povo de Deus, da Igreja. Essa imagem nos ajuda a entender melhor o Evangelho que vamos ouvir nesse domingo. Em Romanos, capítulo 1, versículos 33 e seguintes, temos um convite para contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, que realiza o seu projeto de salvação. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 e seguintes, Jesus entrega a Pedro as chaves. Da adesão dos discípulos a Jesus como Messias, o Filho de Deus, é que nasce a Igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de Pedro, que testemunha a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O texto tem duas partes, uma parte cristológica e outra eclesiológica. Então, a primeira, quem é Jesus, e a outra, quem é a Igreja. Jesus interroga os discípulos o que as pessoas dizem dele e o que os discípulos pensam dele. Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens antes dele. Para Pedro e os discípulos, Jesus é muito mais. É o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde, então, diante dessa confissão de fé, a fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro, é o fundamento sobre o qual Jesus vai fundamentar a sua igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar a todas as pessoas a proposta de salvação que ele vem nos oferecer. Para isso é confiada a Pedro e à comunidade dos discípulos o poder das chaves, missão particular de manter a unidade da fé em Cristo. Isso lembra aquele administrador do palácio da primeira leitura de Isaías. Quem é Cristo hoje? Apesar do secularismo cada vez mais difundido e do abandono das práticas das tradições cristãs, cada vez mais generalizado, é interessante notar como a pergunta continua atual. Quem é Cristo para você hoje? Para os jovens, Jesus representa a novidade, a contestação da sociedade, do sistema envelhecido, árido, privado de fantasia e criatividade. Para os pobres, Jesus aparece como o libertador, símbolo de esperança que não está somente no futuro. Para os agentes sociais, Jesus é revolucionário, que luta contra a injustiça, a opressão, a exploração do homem pelo homem. Até as pinturas, os quadros, apresentam hoje Jesus Cristo em vestes extravagantes, coloridas, por exemplo, do hippie ou de um barbudo guerrilheiro. E nós também fazemos questão de uma imagem de Cristo, às vezes de ouro, de pedra, de ferro, às vezes como uma peça de arte. Seu nome é cantado de várias maneiras, nas músicas, em festas, momentos de alegria, e é recordado também nos momentos de dificuldades, de apuros, como o último recurso a quem recorrer. Tudo isso revela uma realidade
O nosso mundo não pode prescindir de Cristo. Ele é sempre procurado como sentido para a vida das pessoas nestas circunstâncias todas. Nossa história está marcada por Jesus Cristo e ele não pode ser ignorado por ninguém. Quem é Jesus Cristo para mim? Para responder, não basta procurar na memória alguma fórmula que aprendemos na catequese, ou ouvimos de outros, ou lemos nos livros. É preciso procurar no coração, em nossa fé vivida e testemunhada. Assim descobriremos que Jesus representa na nossa vida. Cristo não é um personagem histórico do passado. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive ainda no pequeno, vive no mendigo, vive no migrante, no bêbado, no pecador, no ladrão. Ele vive dentro do nosso coração. Ele vive em nossos familiares, em nossos amigos, em nossos irmãos. Ele vive no coração de todos. Ele nos fala ainda hoje no Evangelho que devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade, que devemos anunciar com renovado ardor missionário. Os lugares para nos encontrarmos com Jesus, a Conferência de Aparecida em 2007 nos lembra. Nós encontramos Jesus Cristo na fé recebida e vivida na igreja. Nós encontramos Jesus Cristo na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Nós encontramos Jesus Cristo na Sagrada Liturgia, especialmente na Eucaristia Dominical. Nós encontramos Jesus Cristo no Sacramento do Perdão, da Reconciliação. Encontramos Jesus Cristo na oração pessoal, na oração comunitária. Encontramos Jesus Cristo na comunidade viva, onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, Ele está no meio. Nós encontramos também Jesus Cristo nos pobres, nos doentes, nos aflitos. Então, está aqui, nesta liturgia, do 21º domingo, falar de Cristo, falar da igreja, é falar justamente desta alegria de viver a felicidade do servir, do amar, do perdoar, como Cristo viveu, como a igreja é chamada a viver. Cristo se encarna em cada um dos seus gestos, dos meus, dos teus gestos, que são os gestos da igreja para o mundo que tanto precisa de Cristo. E assim ele se encarna em cada um de nós. Encontrando Jesus, nós o levamos para que as pessoas o encontrem. E neste dia, a igreja também lembra que todos os cristãos são chamados a ser igreja pelo seu batismo, sal da terra e luz do mundo. Neste domingo dos leigos, neste mês vocacional, queremos então lembrar que a igreja recorda a vocação de todos aqueles que foram batizados e que são a presença de Cristo no mundo de hoje, como sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe sobretudo aqueles que exercem serviços, ministérios leigos na igreja, nas pastorais, nos movimentos e em tantos serviços. E que Deus abençoe a todos os nossos leigos em sua vocação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.